Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Semana de Imersão Fitoterapia USP. Eu sou o professor Fábio Carmona, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e eu tenho o prazer de abrir esse evento, que tem convidados muito especiais do nosso grupo, e eu quero começar agradecendo a cada um de vocês que fez a sua inscrição, que se interessou pelo nosso evento. Nós esperamos que vocês tenham uma semana bastante produtiva e que desperte em vocês o interesse ou aprofunde em vocês o interesse pela fitoterapia, tanto quanto nós temos aqui. Nós temos uma programação de 4 dias, de hoje até quinta-feira, começando hoje com diabetes, né, que é um assunto muito relevante. Nós vamos ter a participação da doutora Débora Salles, e ela vai falar: diabetes, é possível utilizar a fitoterapia como tratamento adjuvante? Daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês. Amanhã nós vamos ter uma palestra do Dr. Matheus Angelucci, que é Ansiedade, uma outra pandemia. Como a fitoterapia pode contribuir para o enfrentamento do mal no século XXI? Na quarta-feira, dia 19, nós vamos ter a doutora Thelma Malva, que vai dizer para nós o seguinte: a fitoterapia é útil no tratamento das doenças alérgicas? E por fim, na quinta-feira, dia 20, eu vou tentar, falar um pouquinho para vocês sobre influenza e outras síndromes gripais. Existem evidências para o uso da fitoterapia? Então a gente preparou essa programação com muito carinho para vocês, esperando que seja bastante útil e que vocês possam, uma vez mais, resgatar o amor pelas plantas medicinais e pelos fitoterápicos, como nós temos. Antes de nós começarmos, eu gostaria também de pedir para cada um de vocês que, da mesma forma que nós vamos nos apresentar, para que vocês nos conheçam, que vocês também se apresentem para nós conhecermos vocês. Então eu vou pedir para cada um de vocês escrever aí no bate-papo, pode escrever o seu nome, a cidade da onde você está teclando, qual é a sua profissão ou a sua formação, e 2 palavras assim que você espera ouvir aqui hoje, tá? Então, seu nome, a sua cidade, sua profissão, o que você está esperando ouvir hoje. E aí a gente vai conhecendo vocês um pouquinho melhor. Como nós temos 2.000 pessoas inscritas, a gente não vai ter como chamar todo mundo pelo nome, e também a gente talvez não consiga atender a todas as perguntas de vocês, mas nós vamos nos esforçar para, ao final, nós selecionarmos as principais perguntas que vocês fizerem no bate-papo, e eu vou passar então para a doutora Débora, e talvez um de nós, se quiser também colaborar, para podermos atender as necessidades de vocês, tá bom? E aí, depois que a gente terminar a aula e as perguntas, eu vou apresentar vocês também para o Dr. Matheus, que é quem vai fazer a nossa apresentação de amanhã. Então, eu estou falando um pouquinho para introduzir, a nossa equipe, também para a gente dar uns minutinhos para o pessoal chegar, mas vocês já estão vendo aí a nossa querida Débora, doutora Débora Salles, que é médica pediatra e endocrinologista, e ela também é mestre em saúde da criança e do adolescente, aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e ela tem uma ampla experiência de consultório particular e também no nosso ambulatório da Farmácia da Natureza, na prescrição de fitoterápicos, em especial para o paciente diabético. E ela, então, preparou com muito carinho um material para contar para a gente o que é um pouquinho da experiência dela e falar de uma espécie que é o jambulão. E só antes de passar a palavra para ela, eu vou lembrar que vocês têm um e-book que nós escrevemos também, gastamos aí algumas horas reunindo material, e vale a pena vocês baixarem, porque é um material que a gente gostou muito, e se vocês não estiverem achando o link, daqui a pouquinho, um de nós vai colocar aí no bate-papo para vocês baixarem o nosso e-book, ok? Então, eu já falei 5 minutos, acho que já deu tempo. Débora, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou te pedir para iniciar o compartilhamento de tela, para a gente ver se está tudo certo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, eu que agradeço. Vou colocar aqui para ver se está tudo bem, só que foi para o final, só um minutinho. Vou voltar.
Vocês estão vendo? Maravilha, perfeito. Tá ótimo. Então, eu agradeço o convite, é uma alegria muito grande estar aqui presente hoje, falando de dois assuntos que eu gosto tanto, né? Que é a parte da endocrinologia, a área na qual eu trabalho, endocrinologia pediátrica e adulto, e falando sobre fitoterapia, que é uma área pela qual eu sou apaixonada e fico muito feliz em compartilhar com vocês essa experiência que eu tenho. Então, a proposta para hoje é diabetes. É possível utilizar a fitoterapia como tratamento adjuvante? Então, ao longo da nossa conversa, nós responderemos, né, se isso é possível ou não. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre o diabetes, tá? Sobre a doença, definição, epidemiologia, para a gente situar, né, em relação ao mundo atual, como que essa doença está. O diabetes, ele está relacionado com um problema com o pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula que nós temos, que ela fica no abdômen, atrás do estômago, aqui nessa representação, o estômago foi removido para visualização, e esse órgão, ele é produtor da insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar dentro da célula do organismo. Remove o açúcar do sangue para a célula, para que esta glicose, que é o açúcar, seja utilizada pelo organismo para fornecimento de energia. Então, o pâncreas, essa estrutura, ele tem uma porção que é exócrina, onde ele produz enzimas digestivas que vão para o trato digestivo, e ele tem uma porção endócrina, que é composta pelas células de Langerhans, que são as células que produzem insulina. Então, o diabetes, ele está relacionado com a parte endócrina do pâncreas. E qual que é a definição que nós temos de diabetes? O diabetes, ele é um estado de aumento crônico da glicemia. Então, a pessoa tem um nível de glicose, que é o açúcar, aumentado no sangue. Isso acontece pela diminuição da produção de insulina, que pode acontecer em vários níveis, desde uma diminuição pequena até uma diminuição muito importante no diabetes tipo 1. E existe, junto com a diminuição da produção de insulina, uma menor utilização da glicose pelos tecidos periféricos. Então, principalmente o músculo e a gordura. Eles utilizam menos essa glicose e aí sobra mais glicose no sangue. Além disso, a gente tem também uma maior produção de glicose pelo fígado. E nós temos uma classificação do diabetes. Então, nós temos o diabetes tipo 1, que ele é o diabetes autoimune, onde as células pancreáticas elas são destruídas por ação de autoanticorpos. Esse diabetes normalmente se manifesta abaixo dos 25 anos de idade. Antigamente, ele era chamado de diabetes juvenil. Nós temos o diabetes tipo 2, que está relacionado com uma deficiência na na secreção de insulina. Mas o diabetes tipo 2, essa diminuição da secreção de insulina, ela é relativamente pequena, e ela evolui ao longo dos anos, às vezes até precisando de uso de insulina mais para a fase final da doença. E o que nós temos de importante no diabetes tipo 2 é a resistência insulínica. Então, existe uma dificuldade para a insulina agir. E o que leva a essa dificuldade? O excesso de peso é o principal fator que leva com que a insulina não consiga agir, e aí ela precisa ser produzida em maiores níveis, então há um aumento da produção de insulina, e quando o organismo não consegue mais elevar a produção de insulina, a pessoa fica diabética e a glicemia se eleva. Nós temos também o diabetes gestacional, cujo início é durante a gravidez, e temos outros tipos de diabetes como causas mais raras. Então, nós temos endocrinopatias, né, doenças endócrinas que levam a diabetes, temos medicamentos como os glicocorticoides, a gente tem tido, nesse período de pandemia, um grande número de diabetes induzidos pelo uso de altas doses de corticoide
no tratamento do COVID, além de uma ação própria do COVID, levando ao diabetes também, que pode existir. Nós temos doenças do pâncreas exócrino, que são aquelas células que produzem os hormônios digestivos, como a fibrose cística, que acaba levando ao diabetes também. E nós temos defeitos genéticos, tanto na produção de insulina, como nos locais de ação. E se nós falarmos de epidemiologia, o que nós temos? Diabetes, ele é uma epidemia mundial. Então, nós temos, assim, o mundo inteiro tem essa doença de uma forma muito significativa. E o diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes. Nós temos que 50% da população diabética ainda não foi diagnosticada, então, os diabéticos que nós conhecemos, eles representam só 50% dos diabéticos, porque a outra metade, ela permanece sem ser diagnosticada. E em 2020, o cálculo que nós tínhamos é que mais ou menos 9,3% dos adultos, o que representa 463 milhões de pessoas, viviam com diabetes. E, além disso, 1,1 milhão de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, que é menos frequente do que o diabetes tipo 2. Em termos de fisiopatologia, o que nós temos? Existem várias alterações que acontecem no organismo que levam à hiperglicemia. Então, só assim para a gente ter uma visão geral, né? A gente tem a própria diminuição da secreção da insulina, que nós falamos, mas a gente também tem a mudança de hormônios gastrointestinais, que eles podem, a gente tem diminuição desses hormônios gastrointestinais, isso favorece a elevação da glicose, a gente tem aumento da degradação de gordura, tem um aumento da reabsorção da glicose pelo rim, e com isso existe um aumento da glicemia, uma menor utilização de glicose pelos músculos, uma alteração dos neurotransmissores na regulação da glicose, uma maior produção de glicose pelo fígado e um aumento da secreção de glucagon, que é um hormônio do pâncreas que leva ao aumento da produção de glicose. E geralmente no diabético existe um desequilíbrio e esse hormônio aumenta a sua função. E o que nós temos assim de causas ou de condições desencadeantes? Um fator importante é a idade. O risco de diabetes tipo 2, ele aumenta com a idade, principalmente após os 45 anos, porque, de maneira geral, a gente tem uma maior manifestação da genética familiar, as pessoas têm uma tendência a se exercitarem menos a partir dessa idade e a terem excesso de peso. Então, esses fatores somados à idade em si favorecem a manifestação da doença. Nós temos também o peso propriamente dito como um fator, o tipo de distribuição de gordura, a gordura com distribuição mais abdominal, ela é uma gordura que favorece o desenvolvimento do diabetes. Nós temos o sedentarismo, a falta da prática de atividades físicas, que colabora, histórico familiar, que existe uma relação familiar no desencadeamento da doença, história de pré-diabetes, então aquela pessoa que é pré-diabética, ela já tem uma maior tendência a evoluir para o diabetes ao longo do tempo, e história de diabetes gestacional também. 6 a 28% das mulheres que apresentam diabetes na gestação se tornam diabéticas com o passar do tempo. E o principal tipo de diabetes que nós temos é o tipo 2. E esse diabetes, como a gente falou aqui, resumindo, ele está relacionado ao sedentarismo, à obesidade e à síndrome metabólica, que inclui uma série de fatores que predispõem o diabetes. E o que nós temos de principais sinais e sintomas, né, na pessoa que está desenvolvendo diabetes, começando a manifestar a doença? O que nós precisamos prestar atenção para ver que aquilo ali pode ser um quadro de diabetes e merece investigação? A pessoa começa a urinar com muita frequência, acorda muitas vezes à noite para urinar e para tomar água, então existe também um aumento da sede. Na verdade, a pessoa urina mais porque tem
mais glicose na urina, que leva ao aumento da urina. E aí, com isso, a pessoa tem mais sede e acaba bebendo mais água. A pessoa sente cansaço e falta de energia porque a glicose que deveria estar nas células está na corrente sanguínea, elevada. Então, a pessoa fica desvitalizada. A perda de peso, porque o organismo passa a usar outras estruturas do corpo como fonte de energia, que não a glicose. Então, existe consumo da gordura, consumo da massa muscular. Existe um aumento do apetite, porque as células não estão se alimentando e a pessoa sente fome. A visão pode ficar embaçada, porque existe a passagem da glicose para o líquido dentro do olho e a visão embaça. A cicatrização fica lenta. A pessoa pode ter infecções frequentes, pode ter mau hálito. Normalmente existe um hálito que é chamado de cetônico, que é um hálito que parece um odor de maçã, que é por conta da produção de corpos cetônicos, e a cetoacidose diabética propriamente, que é uma descompensação mais grave, que acontece no diabético tipo 1. E o que nós temos de complicações, né, para nos quadros aqui de diabetes? Quais as complicações mais importantes que nós podemos ter? Doença cardiovascular, então, infarto, AVC relacionados à doença cardiovascular é uma complicação muito importante. A principal causa de morte do paciente diabético é por doença cardiovascular. Doença vascular periférica, então aqui no caso comprometendo os pés, as pernas, com baixa perfusão, principalmente, levando inclusive a úlceras. Doença renal crônica, podendo levar à insuficiência renal, precisando de diálise ou transplante renal. Retinopatia diabética, que pode levar à cegueira. Neuropatia diabética, com perda, né, da sensibilidade periférica e colaborando também na evolução das feridas e das úlceras de pele. E como é feito o diagnóstico do diabetes? Então, o diabetes, nós temos no diagnóstico uma glicemia de jejum. Quando nós tivermos uma glicemia de jejum de 100 a 125, nós temos um quadro que é classificado como intolerância à glicose. E se a glicemia for maior ou igual a 126, medida 2 vezes, em 2 situações diferentes, ou se ela for maior que 200, 2 vezes em qualquer horário, a gente tem o diagnóstico de diabetes pela glicemia de jejum. Se a gente não tiver condições de fazer esse diagnóstico pela glicemia de jejum, se estiver nessa faixa intermediária de 100 a 125, nós podemos fazer um GTT simplificado, onde a gente vai dosar a glicemia no tempo zero, no início do teste, e 2 horas depois que a pessoa tomou um líquido com 75 gramas de glicose. Se nós tivermos uma glicemia de entre 140 e 199, 2 horas depois da ingestão do líquido, nós chamaremos isso de intolerância à glicose. E se nós tivermos uma glicemia maior ou igual a 200, no tempo 2 horas, nós chamaremos de diabetes. Então, aqui é um teste de sobrecarga. A pessoa toma 75 gramas de glicose e aí a gente avalia qual é o resultado e faz uma classificação. Em termos de tratamentos, o que nós temos como os objetivos do tratamento do diabetes mellitus? Então, nós temos uma glicemia de jejum como objetivo de 80 a 110, glicemia 2 horas depois da refeição de 100 a 140, e uma hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses da glicose, ela representa essa média, menor que 7%. E aí, no tratamento propriamente dito, o que nós fazemos? Nós precisamos investir na dieta, na prática de atividade física, na mudança do estilo de vida, então, melhorando o controle do estresse, que é um fator importante, né? Uma série de outras coisas do estilo de vida. Nós temos o tratamento alopático, com os medicamentos alopáticos, e nós temos o tratamento fitoterápico, que nós discutiremos hoje. No tratamento alopático, em linhas assim, bem gerais, só para localizar, nós temos os medicamentos orais, que são uma gama de medicamentos com
diferentes ações, diferentes objetivos no tratamento. Nós temos uma classe mais recente, que são os análogos do GLP-1, que são medicamentos injetáveis, mas não são insulinas, são os medicamentos tipo o Saxenda, o Victoza e o Ozempic. Nós temos insulinas de ação prolongada e de ação rápida ou ultra rápida. Então, quando nós avaliamos se é possível utilizar a fitoterapia como um tratamento adjuvante, nós precisamos ter ideia de como é o efeito das plantas sobre o controle da glicemia e se nós temos ou não evidências científicas suficientes que respaldem esse uso, ou se o uso é baseado no uso tradicional. A gente precisa nos localizarmos em relação a isso, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que nós temos, algumas das evidências que nós temos do efeito das plantas no tratamento do diabetes. Então, nós temos um número muito grande de plantas que têm efeito hipoglicemiante. E esse efeito, ele pode ser em várias frentes diferentes. Então, nós temos, por exemplo, plantas que agem no fígado, diminuindo a produção da glicose. Então, se nós tivermos menos glicose produzida no fígado, nós teremos menos glicose no sangue. Nós temos várias plantas que agem no intestino, diminuindo a absorção de glicose. Então, nós temos a Apuleia férrea, a Eugênia punicifolia, a Bauhinia forficata, que são 3 plantas que nós vamos comentar, que um dos mecanismos de ação delas é a diminuição da absorção de glicose. Nós temos plantas que têm ação diretamente no pâncreas, aumentando a secreção e aumentando a atividade da insulina. Então, nós temos o Anacardium occidentale, a Bauhinia forficata e o Syzygium cumini, que tem esse efeito sobre a secreção e a atividade da insulina. Nós temos plantas que atuam na captação periférica de glicose. Uma delas é a Momórdica charante, a Apuleia férrea, o Cinnamon e o Syzygium cumini. Então, esses são exemplos de plantas que atuam em diferentes locais onde nós temos a produção de glicose maior ou menor, onde nós temos absorção ou não da glicose no intestino. Cada uma dessas plantas age em mecanismos diferentes. E quando a gente tem uma ação, só um minutinho, voltando aqui, quando a gente tem uma ação diminuindo a produção de glicose, diminuindo a absorção de glicose, a gente vai ter menos glicose no sangue. Quando a gente aumenta a secreção ou a atividade da insulina, a gente aumenta o efeito da insulina, que ajuda a diminuir a glicose e normalizar os seus níveis. Quando a gente aumenta a captação periférica de glicose, a gente vai levar glicose do sangue para os tecidos. E tudo isso vai colaborar para que nós tenhamos níveis de glicose normalizados ou mais próximos do normal do que quando nós não utilizamos as plantas. Então, eu vou dar aqui um exemplo de uma dessas plantas, né? O Anacardium occidentale é uma planta que é utilizada e nós temos, eu trouxe algumas citações de alguns trabalhos, só para que a gente tenha uma exemplificação de como estão os estudos, né, para avaliar o efeito das plantas no controle da glicemia. Então, esse estudo, ele tem uma parte de avaliação de biologia molecular, e ele propõe o mecanismo de ação do ácido anacárdico, que é um componente que a gente tem no Anacardium occidentale, e que ele tem efeito sobre o NF-kappa-beta. Então, ele colabora para diminuir toda a situação inflamatória que existe no diabetes. Isso já existem estudos que demonstram isso. Outra planta que é bastante utilizada para o diabetes é a Apuleia férrea. E aqui nós temos um trabalho que fala sobre a atividade hipoglicêmica e os mecanismos moleculares
do extrato da cisalpínia férrea em diabetes induzido por streptozotocina em ratos Wistar. A streptozotocina ela é uma substância muito utilizada para a indução de diabetes em ratos, para que sejam feitos estudos, né, sobre o efeito das plantas ou de medicamentos sobre esse quadro, né, de diabetes induzido por droga. E aqui, neste gráfico, nós vemos esses dois últimos, que são os extratos de cisalpínia férrea, 300 miligramas por quilo e 450 miligramas por quilo, o efeito que eles tiveram na glicose sanguínea. Então, como houve redução da glicose sanguínea com o uso dessas duas concentrações diferentes de cisalpínia férrea. A Puleia férrea é o nome mais recente da cisalpínia férrea, por isso que está cisalpínia ainda no trabalho anterior. E as conclusões desse trabalho foram que os taninos hidrolisados, o ácido gálico e o elágico, eles já foram demonstrados em trabalhos anteriores, e eles viram aqui novamente, eles inibem a aldose redutase, que é uma enzima que está relacionada à produção de radicais livres, como o sorbitol. E isso leva à minimização dos efeitos do diabetes a longo prazo. Existem várias plantas que atuam na aldose redutase. E existe uma busca, né, dos laboratórios para medicamentos que atuem nessa enzima, justamente visando a diminuição de complicações crônicas. Mas até hoje, a indústria farmacêutica não conseguiu desenvolver nenhum medicamento que atuasse nessa enzima sem que houvesse muitos efeitos colaterais associados a essa molécula. E nós temos nas plantas, no complexo fitoterápico, nós temos ação dessas plantas, né, inibindo a aldose redutase. Isso eu acho que é um grande diferencial do efeito da fitoterapia em doenças crônicas, como o diabetes. A gente tem um fitocomplexo que tem uma quantidade enorme de substâncias que atuam em diferentes vias e, particularmente, esse efeito de várias plantas sobre a aldose redutase é um efeito fantástico que a gente não consegue com medicamentos alopáticos, porque não existe ainda um medicamento que atue nesta via. Então, muitas vezes a gente pode fazer uma associação de tratamentos alopáticos com fitoterápicos para que a gente tenha esse efeito que é muito importante. E nós temos os taninos condensados, no caso aqui falando das catequinas, que têm efeito hipoglicemiante propriamente dito. Outra planta é a Bauhinia forficata, que é popularmente conhecida como pata de vaca. E aqui nós temos um trabalho que foi feito avaliando os compostos fenólicos e flavonoides do Syzygium cumini, que é o jambolão, que nós falaremos mais para frente, e da Bauhinia forficata. E nesse estudo comparativo, o que eles observaram? Que a rutina foi o principal componente do Syzygium cumini, enquanto a quercetina e o ácido gálico foram mais abundantes na Bauhinia forficata. Então, nós temos substâncias que predominam numa planta ou em outra, e conforme o predomínio dessas substâncias, as plantas têm mais efeito para um tipo de problema do que para outro. Então, o que eles viram? Que a ação antioxidante do Syzygium cumini, que é o jambolão, ela foi aproximadamente 29 vezes maior do que a da Bauhinia forficata, porque pelos principais componentes que existem no Syzygium cumini, que são diferentes da Bauhinia, e que tem um efeito antioxidante predominante. Então, a gente aguarda que quando nós tivermos uma situação, um diabético, onde nós precisamos de um efeito antioxidante maior, o Syzygium cumini pode ser a melhor escolha. A Bauhinia, ela tem um efeito que é mais relacionado à resistência insulínica na prática. Outra planta é a Eugênia punicifolia, que é uma planta, assim, muito bela, muito querida. Nós desenvolvemos um trabalho na terra de Ismael com ela, que eu acabei não trazendo aqui. Mas aqui uma citação do extrato da Eugênia punicifolia, com uma atividade antioxidante e uma atividade de inibir as enzimas relacionadas com a síndrome metabólica.
Então, aqui, eles demonstraram, né, a ação da Eugênia punicifolia inibindo a alfa-amilase, inibindo a alfa-glicosidase e a xantinoxidase. E aí, mostra o efeito nas enzimas relacionadas à absorção da glicose intestinal, alfa-glicosidase e a alfa-amilase, e a xantinoxidase mais para a questão antioxidante. E aqui, agora, o Syzygium cumini, que é o jambolão, nós podemos chamar de jambolão para facilitar, que é a planta que a gente vai falar um pouco mais sobre ela hoje. Então, é uma planta da família Myrtaceae, que é originária da Índia, que é chamada de Eugênia jambolana, Syzygium jambolanum também, e popularmente o jambolão. A parte que é utilizada é entre casca dos galhos, ou a folha, ou a polpa do fruto. No nosso formulário fitoterápico, uso somente na alcoolatura. E os principais constituintes químicos dessa planta são os terpenoides, os taninos e os flavonoides. São os 3 principais grupos de constituintes químicos que essa planta tem. Em termos de ações terapêuticas, o nosso foco aqui, como é o diabetes, a gente vai falar principalmente do efeito hipoglicemiante, mas esta planta ela tem outros efeitos. Então, de acordo com o que for principal para cada pessoa, né, na prescrição, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com uma clínica geral, pode ter um foco numa atividade anti-inflamatória, antitérmica. Para um dentista, a ação anti-inflamatória e antisséptica bucal pode ser a mais importante. Para um dermatologista, o efeito que ela tem na pele e anexos. No sistema digestório, ela tem um efeito antidiarreico e tem o efeito hipoglicemiante no sistema endócrino, que é um efeito bem significativo. E aqui nós temos uma lista de ações dessa planta que já foram demonstradas, né, através de trabalhos científicos. Então, eu vou comentar um pouco sobre cada uma dessas ações para que a gente tenha essa visão que o fitocomplexo, né, que é um pool de substâncias existentes na planta, ele age em diferentes sítios de ação e trazendo diferentes resultados, e por isso que a gente acaba tendo uma harmonização da situação. Então, um dos efeitos, estimula a secreção de insulina pelo pâncreas. Aumentando a insulina, a gente ajuda no controle da glicose. Leva ao aumento de GLUT4, que é o receptor de insulina. Então, se tem mais receptores de insulina, a insulina ali se liga mais na célula e o açúcar entra mais dentro da célula. Existe uma inibição da enzima que degrada a insulina, então fica mais insulina circulando. Existe um aumento do uso da glicose pelos tecidos, também ajuda na diminuição da glicose. Aumenta o depósito de glicogênio no músculo e no fígado, então tira a glicose circulante e deposita no músculo e no fígado. Aumenta a metabolização da glicose e diminui a quebra de glicose pelo glicogênio no fígado para a glicose. Então, a glicogenólise. Diminuindo essa quebra do glicogênio para a glicose, a gente tem menos glicose no sangue. E como nós utilizamos essa planta? Ela pode ser usada na forma de extrato fluido, que é um extrato mais concentrado e que remove a maior parte do álcool existente numa tintura, por exemplo, numa alcoolatura. Ela pode ser usada na forma de droga vegetal, que é quando a planta ela é moída e é feita a droga vegetal para a gente fazer uma cápsula, por exemplo. Pode ser um extrato seco, que já é um processo de produção mais específico, onde o material é seco e feito na forma de pó mais concentrado. E a infusão, que a gente popularmente chama de chá, mas é a infusão da planta. Então, esse trabalho, ele fala dos efeitos antidiabéticos das folhas do Syzygium cumini, que é um jambolão, né? Falando aqui na atuação como antioxidante, na glicação e na inflamação e na metabolização das enzimas digestivas. Então, como a gente comentou, de maneira geral, uma mesma planta age em diferentes locais
porque ela tem diferentes substâncias na sua composição. Esse outro trabalho é uma revisão, né, falando do potencial antidiabético do jambolão, e dentro desse trabalho, para que a gente tenha uma visão, assim, geral do que existe, né, aqui eles colocam as famílias de plantas medicinais que têm atividade antidiabética. Então, nós temos várias famílias, entre elas a mirtácea, que está aqui embaixo, que é a família do jambolão, e aqui são citados vários componentes que ele tem, né, que dão as várias ações dessa planta. Este trabalho eu coloquei aqui como uma citação, por quê? Porque uma classe importante de medicamentos alopáticos que nós temos é uma classe que atua inibindo a dipeptidilpeptidase 4, que a gente chama de DPP4. Nós temos toda uma classe, uma gama de medicamentos alopáticos que inibem essa enzima que degrada o GLP-1. Então, quando a gente inibe a enzima, fica mais GLP-1 disponível no sangue, e o GLP-1 tem várias ações na diminuição da glicose. E nós temos aqui um trabalho que mostra que esta planta, Pterocarpus marsupium, que é uma planta indiana, a gente não tem experiência de uso aqui, a Eugênia jambolana, que é o jambolão, e a Ginema silvestre, que é uma outra planta utilizada para diabetes, que elas têm efeito sobre o DPP4, inibindo a DPP4, que é a enzima, e como consequência, levando ao aumento do GLP-1. Então, nós temos aqui no gráfico, aqui na vertical, o nível de GLP-1 plasmático. Conforme nós usamos extratos em maiores concentrações, nós temos mais GLP-1 disponível. Então, mostrando que o jambolão é uma planta que tem o mesmo mecanismo de ação, entre outros, que as classes terapêuticas mais modernas de medicamentos alopáticos usados para o diabetes. Então, agora, nós vamos conversar, eu trouxe um exemplo de um caso clínico, né, porque o caso clínico sempre dá uma visão, assim, mais prática para a gente de como que nós podemos utilizar a planta. E eu trouxe uma situação, assim, bem corriqueira, bem do dia a dia, mostrando que essa aplicabilidade é muito grande. Então, nós temos aqui uma paciente do sexo feminino, de 52 anos de idade, pesando 84 quilos, e altura de 1,63 m. Isso dá um índice de massa corporal de 31,62, que é a relação de peso com altura. Esse índice, entre várias classificações, uma delas ele coloca como obesidade moderada. E essa paciente ganhou 10 quilos desde o início da pandemia, o que tem sido a nossa rotina no consultório, pacientes ganharem em média 10 quilos. É uma paciente sedentária, tem preferência por alimentos tipo fast food, trabalha fora, tem pouco tempo para cozinhar, a realidade, assim, de milhões de brasileiros. E tem como antecedente colecistectomia há 5 anos, pacientes colecistectomizados têm uma certa tendência a ganho de peso também, e tem um histórico familiar de que o pai e uma tia paterna são diabéticos tipo 2. É uma paciente em bom estado geral, obesa, com uma pressão de 140 por 90 milímetros de mercúrio, sem outras alterações. Aí ela trouxe alguns exames de julho de 2021, que ela tinha uma glicemia de jejum de 134, então se nós tivermos mais uma vez uma glicemia de jejum de 126 para cima, a gente vai fazer o diagnóstico de diabetes. Tem uma hemoglobina glicada de 6,7, que é muito sugestiva de diabetes, embora não seja usada para diagnóstico. Tem um colesterol aumentado, LDL aumentado e triglicérides aumentado. Aí ela trouxe, na primeira consulta, os exames que eram de julho e os de outubro. Nos exames de outubro, glicemia de jejum 138. Então, 2 glicemias de jejum de 126 para cima, diagnóstico de diabetes. Hemoglobina glicada sugestiva, colesterol e triglicérides aumentados. Uma outra característica do jambolão é que ele tem um efeito significativo na dislipidemia, maior do que outras plantas.
talvez até mesmo por essa ação antioxidante dele, que é bem mais significativa, e por outras ações, ele tem um benefício a mais para o controle da dislipidemia. E o paciente diabético, muitas vezes, é dislipidêmico. Então, nós começamos com o cisijambolano, droga vegetal, 300 miligramas com café, almoço e jantar, orientações alimentares e atividade física. Aí, essa paciente foi reavaliada 3 meses depois. Quando a gente repete os exames 3 meses depois, a hemoglobina glicada ela já trocou totalmente, porque ela se relaciona à vida da hemácia, e nós temos a troca de todas as nossas hemácias em 90 dias. Então, esse valor de hemoglobina glicada, ele é um valor já atual. Todas as hemácias anteriores já morreram, entre aspas. Então, o que nós temos? Que o peso dela, 83 quilos, ela emagreceu 1 quilo, que não é uma variação significativa de peso. O IMC continua acima de 30, mas diminuiu um pouquinho. Mas ela vem com uma glicemia de jejum de 104, a gente tem como objetivo aí de 80 a 110 no jejum, uma hemoglobina glicada que melhorou, foi para 6,4%, um colesterol que melhorou, embora ainda não na meta, mas melhorou, porque para o diabético a meta é um LDL abaixo de 70, e um triglicérides que melhorou também. A gente vai buscar um triglicérides abaixo de 150. Então, ela teve uma melhora que foi bem significativa, com o uso do jambolão, com o estímulo à atividade física, o estímulo à dieta, né? Mas como a gente não teve uma variação tão grande de peso, para que a gente possa atribuir essa melhora a isso, a gente vê que houve uma participação significativa da nossa planta. E o que a gente fez, então, nessa consulta 3 meses depois? Na fitoterapia, a gente sempre procura não manter a mesma planta por um período muito prolongado, porque a gente pode ter acúmulo de algumas substâncias, pode ter algum nível de toxicidade. Algumas plantas é realmente contraindicado um uso prolongado, mas, de maneira geral, a gente procura fazer um rodízio de plantas, normalmente a cada 3 a 4 meses. Então, a proposta para essa paciente foi a utilização da Bauhinia forficata, que é a pata de vaca, popularmente conhecida, que aqui a proposta foi o uso do extrato fluido, que é uma outra maneira dela ser utilizada, e a Bauhinia ela é mais disponível como extrato fluido, que deu uma conta aí de 0,85 gotas por quilo dia, 30 gotas por dia, 10 gotas com cada refeição, durante 3 meses, para fazer a alternância das plantas. Muitas vezes a pessoa, ela fala assim, olha, eu gostei muito de tal planta, mas não gostei tanto da outra, o resultado não foi tão bom com a segunda planta, ou o da segunda planta foi melhor que o da primeira, isso é muito variável. Mas quando a gente tem uma percepção clara de que uma planta, para aquele paciente, teve um efeito melhor do que a outra, que nós escolhemos para fazer o rodízio, a gente pode tentar uma terceira planta ou outras plantas para identificar as melhores, ou a gente pode usar essa planta que não foi tão efetiva para fazer uma pausa, usar, por exemplo, pelo período de 1 mês apenas, e depois voltar para aquela planta que a paciente se identificou mais por 3 a 4 meses. Isso é uma possibilidade. Ou então tentar uma outra planta para fazer alternância. Geralmente a gente acaba trabalhando com 2 ou 3 plantas que têm um efeito para paciente dentro daquela proposta que a gente faz, né? Bom, então assim, em linhas gerais, era isso que eu tinha para conversar hoje, e eu espero que com tudo isso que a gente conversou, fique claro, né, que com certeza a fitoterapia pode ser um tratamento adjuvante muito importante para os pacientes com diabetes, tá bom? A gente vai ficar aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado, Débora. Excelente participação, como sempre. Eu estava de olho aqui no bate-papo e já selecionei algumas perguntas, e quem tiver outras, por favor, poste, mas eu vou tentar acompanhar, e talvez a gente não tenha tempo para todas, mas eu selecionei algumas. Mas antes disso, muitas pessoas estão perguntando se a aula vai ficar gravada, então eu já respondi no bate-papo, mas
Sim, ela está sendo gravada e vai estar no nosso canal do YouTube. Se vocês não conhecem, vocês vão procurar youtube.com/fitoterapia USP, tudo junto. Daqui a pouco eu vou colocar no bate-papo de novo para vocês verem. E muitas pessoas perguntaram também sobre o certificado. A gente não está tendo lista de presença, tá? Quem se inscreveu vai receber, depois do último dia, um e-mail com o link para emissão do certificado, tá? E se alguém não receber, entre em contato com a gente no nosso site, tem lá o nosso e-mail, mas a gente vai colocar aqui também para vocês no bate-papo. Para vocês, quem não receber esse link do certificado, pode escrever para a gente que a gente vai enviar, tá bom? Débora, muitos comentários interessantes, né? Eu aprendi que... Primeiro eu vou falar assim, ó, o Rodrigo comentou assim, ó, seria legal falar o nome popular das plantas também, junto com o nome científico. Aí o pessoal começou a perguntar assim, essa planta é azeitona preta? E eu, na minha ignorância, não é azeitona. Mas em algumas regiões do Brasil, aí eles me corrigiram ali, né? É conhecido também como azeitona preta. Eu estou contando isso para contar para o Rodrigo, por que a gente evita, Rodrigo? A gente fala um pouco de curiosidade, assim, mais para situar, mas causa esse tipo de confusão. Então, às vezes, uma pessoa pega a conversa no meio e vai achar que nós estamos falando de azeitona, né? Oleia europeia, é outra coisa, outra planta. Então, por isso que a gente evita, tá? Débora, eu selecionei algumas perguntas aqui, ó, que são a primeira, a Eliane, essa eu chequei aqui, perguntou se está no SUS o jambolão, né? E eu verifiquei aqui que, embora não esteja na farmacopeia brasileira nem no formulário, ele tem na ReneSUS, que é a relação de plantas medicinais de interesse ao SUS, então a gente pode prescrever com tranquilidade, embora não seja oficinal, seja magistral. Mas vamos lá, eu falo demais. Débora, ela perguntou o seguinte, a Ana Paula, o jambolão diminui também os triglicérides? E se sim, pode ser usado para criança? Ele ajuda um pouco, né? Ajuda porque tem um efeito metabólico. Uso em crianças, a gente tem que ver bem, assim, idade da criança, o peso, né? A questão da tintura, que a gente tem o álcool. Então, muitas vezes, para crianças, nós usamos na forma dilucional, que a gente tem os DHs, né? Por exemplo, o DH1, a gente vai formular de uma maneira que seja 10% do que tem na tintura, isso já diminui bastante a quantidade de álcool. Se a gente for usar na forma de droga vegetal, a gente usa, às vezes, doses menores, mas eu não conheço trabalhos científicos avaliando o uso em crianças, né? Embora seja uma planta segura, eu não conheço trabalhos especificamente. Eu, particularmente, prefiro usar dilucionais, porque os dilucionais, eles nos dão uma segurança, né, assim, em termos químicos. Então, DH1, DH2, que são formas dilucionais da tintura, eu considero mais seguras para uso em crianças, né? Mas pode ser usado. Muito bom. Duas pessoas, uma pergunta mais ou menos na mesma direção. A Vivian estava perguntando se o jambolão tem já é encontrado assim nas lojas de produtos naturais ou nas farmácias de manipulação. E a Renata pergunta se, além do jambolão, se existe fitoterápico industrializado para diabetes. O jambolão, ele é encontrado, sim, em farmácias de manipulação, não é uma planta difícil. Existem outras plantas que absolutamente não são disponíveis, mas o jambolão existe na forma de extrato seco, na forma de extrato fluido, na forma de tintura, a gente consegue prescrever com facilidade, então é uma planta bem encontrada. Outros fitoterápicos, se existem fitoterápicos industrializados para uso em diabetes, a gente tem, mas assim, não com a proposta de venda para o diabetes. A gente tem, por exemplo, fitoterápicos que são utilizados para parte hepática e que acabam tendo também um efeito na redução da glicemia pela via de ação, mas o foco de venda deles não é esse. A gente não tem nenhum comercialmente com foco de diabetes. Muito bom. O Roger pergunta assim, já que a gente pode utilizar diferentes partes da planta para fazer o fitoterápico, ele pergunta assim, qual é mais recomendado, e talvez eu mudasse a pergunta assim, qual você tem experiência, né?
Normalmente é a casca do caule que a gente encontra mais para manipulação, que é mais disponível, que responde bem. Eu acho que usar ela dá certo, assim, é mais tranquilo de encontrar e é o que a gente acaba tendo mais experiência, né? Uma outra pergunta aqui da Carolina, ó. Um paciente que toma mais de 3 medicamentos para diabetes, você acha que é possível um deles ser substituído pelo jambolão? A questão, assim, da substituição do medicamento alopático precisa ser feito pelo médico que o acompanha, né? Então, às vezes, pode haver uma sugestão de associação de uma planta, e o que acontece? Se essa planta deu certo para esse paciente, começa a ser efetiva, o próprio médico vai observar que o controle do paciente se modificou. Isso é muito frequente. O paciente chega no consultório e fala, olha, eu estou tomando chá disso, eu estou tomando a cápsula daquilo, eu estou tomando uma série de coisas, e aí eu viro e falo assim, que o fitoterápico, ele é um medicamento, quando usado dessa maneira, e que o paciente precisa usá-lo da mesma forma. Então, o que é necessário? Que ele tenha horário para tomar, tenha dose que seja tomada, seja usado como medicamento, para que se possa avaliar o resultado, né? Como que está sendo esse resultado para o paciente, porque senão a pessoa toma 1 litro de chá num dia, no outro dia não toma nada. Aí como a gente vai saber se aquele medicamento está funcionando e se vai haver a possibilidade de mexer na prescrição? Então, a primeira coisa, o paciente tem que encarar como uma utilização regular, numa quantidade definida. E assim sendo feito, o médico vai poder observar se ele melhorou o controle, se está sobrando medicação, e aí o médico avalia se pode reduzir alguma coisa. A gente nunca deve, mesmo como médicos, a gente nunca fala, ó, suspenda isso e use esse fitoterápico interferindo na conduta de outro médico, né? Então, isso tem que ser, assim, bem ético. Obrigado, Débora. Tem algumas perguntas que estão mais ou menos na mesma linha, estou considerando que já foi contemplado, porque a gente tem muitas aqui, tá? Mas tem uma que eu acho que vale a pena um comentário. A Letícia pergunta assim, o uso de fitoterápicos com plantas combinadas, então entendendo que é mais de uma planta no mesmo fitoterápico, é uma má escolha? Bom, então a gente vai começar assim, ó. Uma planta é um universo, né? Porque ela tem um complexo fitoterápico, mais de 300 substâncias numa única planta. Então, quando a gente escolhe uma planta, a gente já tem um universo de substâncias. Se nós misturamos 2 plantas, a gente precisa saber bem se aquela combinação dá certo, porque às vezes a substância que existe numa planta anula o efeito da substância que está na outra, ou não é compatível, ou estraga o produto e a gente não tem nenhum efeito, ou pode até ter um efeito colateral mais complexo. Então, à medida que a gente vai aprendendo mais sobre as plantas, vai havendo uma tendência a usá-las de maneira mais individualizada. Claro que existem algumas coisas que a gente passa a ter experiência, que a gente tem conhecimento, até mesmo científico, como existem alguns trabalhos que avaliam assim a combinação de plantas e como que é esse resultado. O trabalho avalia. Então, aí a gente tem um respaldo de que tal e tal plantas associadas dão certo, e às vezes tem um efeito sinérgico. Uma ajuda a outra, mas isso tem que ser uma coisa estudada, estabelecida. Então, quando a gente começa com a fitoterapia, ou mesmo durante a prática, sempre é mais seguro que a gente use as plantas separadamente, a não ser uma coisa que já esteja muito bem estabelecida. Né? Então, ao invés de usar muitas coisas misturadas, comece a experimentar aí separadamente cada uma e observar o que o paciente tem de resposta, porque também tem diferença da planta que funciona melhor para um paciente ou para outro. Se você me permitir, Débora, só vou adicionar um pouquinho, assim, que esse é o nosso estilo, né? Existem outras escolas que trabalham com fitoterapia, principalmente aquelas ligadas às medicinas orientais, né, que trabalham sempre associações, né? E a gente não está dizendo de forma nenhuma que isso é errado. Essas associações que são usadas por medicinas tradicionais, elas são conhecidas há milênios, então já tem uma história, né?
O que a gente não deve fazer é ficar associando ao acaso. Eu acho que isso vai bem com aquilo e começar a misturar, que talvez pode não dar muito certo. Agora, o nosso estilo do nosso grupo é realmente ser simples, né? Menos é mais, para evitar um dano aí ao paciente. Débora, uma pergunta fundamental para quem está começando nessa área da fitoterapia é o seguinte, ó. A Thalita pergunta assim, no caso se é manipulado, porque não tem industrializado, então é manipulado ou na farmácia viva. Ela pergunta se eu já vou encontrar na farmácia já pronta a cápsula na dose que deve ser usada, ou como, né, como que é isso? Não, a gente precisa prescrever, né, o que vai ser utilizado e qual é a dose. Então, a farmácia tem lá o extrato seco, a tintura, né, e isso vai ser envasado num frasco de tintura que a pessoa vai usar, ou em cápsulas, ou tem o material do chá, né? Então, de maneira geral, nas farmácias de manipulação, isso é manipulado. A gente tem algumas empresas que vendem comercialmente produtos, a gente vê muito internet, né? Que tem já as cápsulas prontas, mas a gente precisa ter bastante cuidado, observar bem a empresa, né? Assim, se segue todos os requisitos aí da produção do medicamento. Mas numa farmácia de manipulação, no geral, a gente vai prescrever e a pessoa vai levar a receita para ela ser aviada. Aí tem também algumas perguntas assim, que eu acho que você já comentou, talvez só repetir que a pessoa pergunta assim, se pode usar o fitoterápico associado ao medicamento alopático convencional, né? Você já comentou que, na verdade, idealmente é assim, né? Porque uma pessoa perguntou se poderia tratar o diabetes ou pré-diabetes só com fitoterápico. Você acha que seria possível? Esse caso clínico que eu trouxe foi para exemplificar uma janela de oportunidades que é muito grande para fitoterápicos. Porque, assim, quando a gente tem pacientes com quadros já muito graves, muito complexos, polimedicados, precisa haver muita experiência no manejo desse paciente. Agora, os pacientes, por exemplo, com pré-diabetes ou um diabetes inicial, como essa paciente citada, o que acontece? O que seria a indicação? O uso de metformina, que é uma indicação geral, mas é uma indicação clássica, né, estabelecida pela Sociedade de Endocrinologia. Mas a gente tem o efeito dos fitoterápicos que é significativo e que muitas vezes traz o paciente para a normalidade, permitindo que ele siga por um determinado período só com fitoterápico, chegando a parâmetros de normalidade, né, dentro de um intervalo de normalidade para aquela doença. Então, eu acho que isso é uma gama muito grande de pacientes que a gente tem que podem se beneficiar por esse uso, porque a gente não vai usar uma única molécula que tem um determinado efeito, a gente usa uma planta que tem um fitocomplexo, que atua em diferentes níveis. Vocês viram ali o jambolão? Ele atua em muitos níveis. E aí, quando a gente vai equilibrando todos esses níveis e a disfunção ainda é inicial, a gente pode trazer esse paciente para a normalidade por bastante tempo. Eu tenho pacientes que faz anos que elas se tratam com fitoterápicos e se mantêm normoglicêmicas, porque controlam com esse efeito das plantas. Então, eu acho que é uma grande indicação. Pré-diabetes e diabetes inicial. Pode ser usado em todas as fases do diabetes, mas aí já é um manejo mais complicado. Tem algumas pessoas perguntando sobre o uso em crianças e adolescentes, você já respondeu, né, idealmente nas soluções diluídas. Nessa mesma linha, se existe algum cuidado para usar em pacientes mais idosos? Olha, no geral, essas plantas com ação hipoglicemiante, o que a gente precisa ter cuidado? Se a paciente é polimedicada, idosa, e você vai iniciar um fitoterápico com regularidade, para que aquilo tenha um efeito terapêutico, se ela for controlada, ela tem um risco de fazer uma hipoglicemia, porque você vai usar um produto que ajuda a baixar mais a glicemia.
Então, isso tem que ser feito com bastante cuidado no paciente controlado, né? Às vezes é preferível que esse paciente leve até o seu endocrinologista essa possibilidade do uso e faça um manejo, ele reduza alguma dose de um medicamento alopático para daí introduzir o fitoterápico, se isso fizer parte da linha do médico, porque às vezes faz, às vezes não faz, seria a atitude mais segura no idoso, principalmente, que é mais lábil, mais vulnerável. Mas o cuidado maior é com o paciente que está compensado. Porque quando a gente tem um paciente que está muito descompensado, o pouco que ele compensar não vai levar a uma hipoglicemia. Então, o risco é menor. Mas o paciente mais compensado tem que ter mais cuidado. Muito bom. A gente já está atingindo o nosso horário programado, né? Eu vou escolher mais algumas perguntas também para o pessoal que às vezes tem algum outro compromisso, né? A Karina é a nossa colega, a professora Karina, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Karina Pavão, boa noite, viu? Ela está perguntando a seguinte, ó, se essas plantas também poderiam ser usadas para o emagrecimento, auxiliando no diabetes e na resistência insulínica, qual seria mais indicada nesta condição? Entendi que seria que está associada à obesidade, né? Algumas plantas, elas atuam um pouco mais para a questão do peso. Uma planta que ela tem esse efeito tanto para o controle de glicemia como para ajudar no emagrecimento é a ginema silvestre. Essa é uma planta que a gente usa mais para o aspecto de emagrecimento também, do que essas outras. Essas que eu citei hoje, o efeito no emagrecimento é muito pequeno, quase não tem. Mas a ginema é uma planta que tem uma interface, tanto para obesidade como para o diabetes, para alteração glicêmica, até mesmo para pessoa que tem um apetite maior para o doce. Ela é uma planta que é utilizada, inclusive, na forma de um spray oral, existe, né, que a pessoa aplica na boca para diminuir a vontade de comer doce. Então, é uma planta bem estabelecida para isso. É uma que eu daria como um exemplo importante. Gente, tem um monte de perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir atender tudo, viu? Eu estou dando uma filtrada aqui. De novo, algumas pessoas perguntando da parte da planta, né? E se você tem experiência com prescrever ela na forma de chá. Na forma de chá, no consultório, de uma maneira geral, há uma dificuldade um pouco maior para o uso do chá. A gente consegue prescrever mais chás no nosso núcleo de fitoterapia, que o paciente vai lá diretamente para fazer um tratamento fitoterápico. No consultório, a gente acaba adicionando os fitoterápicos numa rotina que o paciente já tem, que é um pouco mais alopática. E a aceitação do chá é um pouco menor. Então, eu acabo trabalhando mais assim com extrato seco, com droga vegetal e com extrato fluido, às vezes, no consultório. Mas existem pessoas que gostam muito de tomar chá e ela é uma opção, né? Então, eu sempre pergunto primeiro para o paciente, você gosta de tomar chá? Porque muitos não gostam. E aí você vai por um caminho que não vai ter aderência. Mas existem aqueles que falam, não, eu gosto muito de tomar chá, eu uso bastante, eu tomo chá disso, chá daquilo. Então, a gente usa o chá, né? Mas assim, com o jambolão particularmente, a minha experiência é pequena, mas com outras plantas, muito grande, assim, né? Plantas para parte do sistema digestório, a gente usa muito chá e responde muito bem, para o sistema urinário também, muito, né? O jambolão que menor. Agora, rapidinho, dá para usar no diabetes tipo 1 e no diabetes gestacional? No diabetes gestacional, a gente não usa, de uma maneira geral, não usa fitoterápicos com raríssimas exceções. Então, eu diria, a princípio, que a gente não usaria em diabetes gestacional. E diabetes tipo 1 é um campo um pouco mais complicado de atuar. Pode ser associado, mas o mecanismo da doença é uma queda muito grande na produção de insulina. Então, não adianta a gente usar plantas que levem ao aumento de produção de insulina, porque esse pâncreas já não funciona quase nada.
mas a gente pode usar plantas que atuem nas outras vias. E aí a gente pode auxiliar. Quando diminui a absorção intestinal de glicose, aumenta a utilização periférica de glicose, aí isso pode ser um auxiliar, inclusive em diabetes tipo 1, com bastante cuidado, porque é o paciente que usa insulina, é um manejo mais difícil, então tem que ser uma coisa assim, mais cautelosa, mas é possível. Joia. Muitas perguntas, gente, de novo, a gente pede desculpas para vocês, porque o tempo realmente é curto e muitas estão já contempladas. Uma pergunta importantíssima, Débora. Profissionais de saúde com especialização em fitoterapia podem prescrever fitoterápicos ou apenas os médicos? Então, nós temos hoje em dia uma gama de profissionais da área de saúde que podem... Só um segundo. Meu cachorrinho. Acontece ao vivo, né, gente? Vou pegar aqui. Perdão, mas está resolvido. Desculpe. Vamos lá, pode falar, Débora. Então, aqui, ó, nós temos vários profissionais da saúde que têm regulamentação pelos seus conselhos de classe para a prescrição de fitoterápicos dentro da sua área de atuação. Então, isso se modificou ao longo do tempo e já é bem estabelecido. Se você quiser citar alguns, Fábio, só para esclarecimento. É importante ficar claro, assim, que quem determina se um profissional pode ou não prescrever é o Conselho Federal daquela profissão. Classicamente, o prescritor é o médico, mas atualmente no Brasil vários conselhos autorizam os profissionais a prescreverem. E muitos exigem que tenha a especialização na área. Então, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, odontólogos, terapeutas ocupacionais, biomédicos, biólogos, fonoaudiólogos, dentistas, eu acho que eu não esqueci nenhum. Então, é o próprio conselho de classe que diz se o profissional pode ou não, e que tipo de formação que ele precisa ter para poder prescrever. Então, essa é uma pergunta muito comum e muito importante, por isso que eu achei bom a gente comentar aqui. Vamos encaminhando aqui para o encerramento. Pergunta importante, se o jambolão tem risco de toxicidade e hepatotoxicidade. A toxicidade é baixa, mas a gente sempre respeita o intervalo do uso, né? Então, utilizar por 3 a 4 meses e trocar a planta. Respeita as doses, né? Não ultrapassar as doses preconizadas, não exagerar nessas doses, porque as plantas, quando usadas em doses excessivas, podem ter um efeito cumulativo, mas, no geral, é uma planta de baixa toxicidade. Existem outras plantas que o rigor precisa ser maior, né? Todo mundo perguntando se a aula vai ficar gravada. Sim, no nosso canal no YouTube, eu vou postar aqui de novo. E agora a saideira, Débora, antes de eu apresentar o Matheus. Você tem alguma planta que você usa para neuropatia diabética? Bom, para neuropatia diabética, a queridinha, né, vamos dizer assim, é a Eugênia punicifolia, né? Porque ela tem um efeito muito significativo naquela inibição do sorbitol, da via do sorbitol, que está relacionado ao acúmulo dos radicais livres. Embora a Eugênia punicifolia é uma planta difícil de conseguir, não é disponível, né? Mas o jambolão, como a gente viu, também atua nessa via, né? Então, ele tem esse efeito na via do sorbitol e pode ser utilizado, mas, assim, o que a gente tem uma experiência clínica maior, porque nós temos disponível no nosso serviço, é a Eugênia punicifolia. E uma planta disponível é o jambolão, que pode ser utilizada, preferencialmente, antes que a gente tenha um problema mais grave, né? Evitando o acúmulo daquelas substâncias, e não quando a neuropatia já é mais grave, porque já houve lesão do nervo, e o benefício não vai ser tão grande. Muito bom. Débora, obrigado. Tem perguntas aqui, a gente poderia ficar um tempão, mas isso é assunto para, quem sabe, um outro evento, né? Já que o pessoal está interessado, quem sabe a gente planeja. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, essa aula vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Amanhã tem mais. Eu vou apresentar para vocês agora o Dr. Matheus Angelucci, que já apareceu aqui, que é um
médico pediatra e psiquiatra do nosso grupo, e que vai fazer a palestra de amanhã. E você quer falar uma boa noite, Matheus, para eles? Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. E nós vamos nos encontrar amanhã, nesse mesmo horário, e eu vou falar sobre um tema bastante interessante, que afeta a todos nós, em maior ou menor grau, que é a ansiedade. E como que os fitoterápicos podem contribuir com o tratamento desses transtornos tão prevalentes hoje na nossa rotina, nos nossos ambulatórios, hospitais, escolas, desde as faixas etárias pediátricas até os mais idosos. Fatalmente, em algum momento, alguém vai sofrer de um transtorno de ansiedade. Então, nós podemos contribuir também com alguns fitoterápicos para o tratamento desses problemas. Então, até amanhã. Obrigado, Matheus. Pessoal, confirmando, então, amanhã o link é diferente. Vocês devem ter recebido o link separado, né, de amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. E quem tiver problemas de conexão também vai estar no YouTube. E perguntas sobre o certificado e presença. Não temos lista de presença. Quando vocês entram aqui, já fica registrado que entrou, tá? E depois do último dia do evento, vocês vão receber um link no e-mail para emissão do certificado. Para quem quiser conhecer mais o nosso programa de pós-graduação em fitoterapia, convido para acessarem o nosso site, que eu vou colocar aqui, ou mandar um e-mail para a gente, que a gente dá mais informações. Pós-graduação para profissionais de saúde interessados aí em se habilitar para a prescrição de fitoterápicos. Uma boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui, a gente se vê amanhã, então, às 20 horas, tá bom? Um abraço e até amanhã.